Iniciando a nossa aula, a gente vai falar sobre a definição de moda, média e mediana. Antes de dar a definição de cada uma delas, a gente pode já ir adiantando que moda, média e mediana são as medidas de tendência central utilizadas em estatística. Um dos conceitos de moda, ou a definição de moda é chamado o elemento que mais se repete dentro de um conjunto. Então, o elemento que se repetir no conjunto, ele está em moda, ele é a moda desse conjunto. Um exemplo bem simples é o nosso conjunto M, que tem como elementos 2, 4, 6, 6, 8 e 10. A nossa moda, o nome já fala, o que está em moda nesse conjunto? É o 6, que ele se repete. Então, o 6 é a nossa moda desse conjunto. Passando para a nossa definição de média, média é a soma de todos os elementos de um conjunto, dividido pela quantidade de elementos contidos nesse conjunto. Então, se a gente tem um conjunto que tem N elementos, a gente soma esses N elementos e divide por N, que é a quantidade de elementos que tem nesse conjunto. Um exemplo simples também é o nosso conjunto também nomeado por M. Então, a gente tem um conjunto M que é igual a 3, 6, 9, 12 e 15. É um conjunto de 5 elementos que tem a nossa média igual a 9. Como que a gente chega nesse resultado? A gente soma 3 mais 6, mais 9, mais 12, mais 15. Tudo isso dividido por 5, que é a quantidade de elementos que a gente tem nesse conjunto. Passando para o nosso terceiro e último caso, que é a mediana, a gente pode definir ela como sendo o elemento central do nosso conjunto. Seja ela um conjunto com números par de elementos ou números ímpares. Se o nosso conjunto tiver número ímpar de elementos, então o número central, o número que está no meio desse conjunto, é a nossa mediana. Se a gente tem uma quantidade par de elementos, 4, 6, 8 e assim por diante, então a nossa mediana ela é calculada pelos elementos centrais dividido por 2. É a soma dos elementos centrais dividido por 2. Que no caso, se for o número par de elementos, a gente tem 2 números no meio, 2 números centrais. Então, a gente soma esses 2 números e divide por 2. Outro exemplo que a gente pode citar é um exemplo bem simples para encontrar a nossa mediana. Também o nosso conjunto M, que tem como elementos 28, 30, 32, 34 e 36. Esse conjunto, ele tem 5 elementos, que é o nosso conjunto ímpar. É um conjunto que tem números ímpares de elementos. Então, a mediana é o 32, que está no centro do nosso conjunto. Já no exemplo seguinte, que tem como elementos 28, 30, 32, 34, 36 e 38, a gente tem 2 elementos centrais. A gente tem o 32 e o 34. Somando esses 2 números, a gente consegue o 66. A gente divide por 2, que são 2 elementos, 32 e 34. Divide por 2, dá 33, a nossa média, a nossa mediana. A nossa mediana, ela é calculada através da nossa média dos 2 elementos centrais. Então, a gente calcula que a nossa mediana desse conjunto é o 33. A princípio, nessa primeira aula, a gente vai ficar só no básico, só nessa base mesmo, nessa teoria e nesses exemplos simples de moda, média e mediana. Na nossa próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nossos estudos, a gente vai pegar uns exemplos mais elaborados, mais
mais adentro dessa matéria. Vou deixar aqui a referência para vocês, de onde eu encontrei essas pesquisas, e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado e boa noite.